Olá, galera do canal, tudo tranquilo? O tema hoje é sobre grandes criadores com mais de 30 anos de criação. Eu tenho um número aqui expressivo, tem até mais gente para falar, mas não tem como falar de todos, né? Vou fazer só uma puxada da palestra anterior, que ficou faltando, eu me esqueci de falar, eu acho que eu devo falar, né? É da raça Matuto. Todo curió que eu vejo repetindo muito, você vai olhar o papel dele lá atrás, tem Matuto 2. Eu tenho observado isso já há alguns anos pra cá, né? Tenho observado bastante. E teve um seguidor meu, do meu canal, que ele me perguntou qual era a porcentagem que eu tirava da junção da nota quando eu mexo no CD. Mexer no CD, alguma pessoa que não ouviu, né? O que é mexer no CD? Aumentar a batida de praia. Às vezes uma nota da outra tem uma distância, né? Ele perguntou quantos por cento eu diminuo ou aumento. Aí eu falei pra ele que eu não faço como porcentagem, eu tiro de ouvido. O Luiz Soldado, que sempre ajuda a mexer que ele sabe fazer a parte técnica, e eu sei fazer a parte do áudio. Então ele diminui um pouquinho, bota pra tocar. Tá bom? Não tá. Eu tiro de ouvido. Entendeu? Eu não tiro de porcentagem. Tiro 1%, 0,5%. Não. Eu tiro de ouvido. Eu faço, diminuo, junto. Se ficou muito junto, eu abro mais um pouquinho. E aí eu ouço de novo e vejo se tá bom ou não. E vou testando, né? Outra coisa que eu vou falar sobre as entrevistas que eu vou fazer em Goiânia agora, a partir do dia 13, já estão confirmados, né, na entrevista. Tião do Galo, Vanderlei, José Serralheiro, o Sávio, o Jefferson. É só esse que ainda não está bem confirmado, porque ele é de uma cidade lá do interior de Goiânia, é uns 180 quilômetros, 150 mais ou menos. Eu não sei se eu vou ter tempo hábil de ir até lá, né? E ele vir até Goiânia, né? O Edson Ferrugem, Geneilton, Jalim, Dilmário e o Estênio. Esses são 9 ou 10 que eu vou fazer a entrevista de 10, 12 minutos, que são pessoas, são criadores que estão revelando bastante curió lá, com repetição, né? Com encarte de canto e repetição. Então, agora vamos começar lá. Eu sei que são criadores, mas eu vou falar de um curió chamado Pimentinha, que foi uma cria do Tião do Galo. Esse curió, ele me ensinou bastante que eu sei de curió, hoje, eu aprendi com esse curió chamado Pimentinha. Como é que foi a história do Pimentinha? Eu estava na Praça Vanhard aqui, que é na Tijuca, acho que em 2002, 2001 para 2002, veio uma pessoa perto de mim, hoje é meu amigo, 20 anos, né? É o Gilson Aquino, que era o dono do Pimentinha, e ele falou pra mim que eu estava lá na praça com o pessoal, a gente falando de curió, né? E ele falou pra mim, pô, tem um curió de canto. Aí eu fiquei assim, pô, curió de canto, cara, nunca vi ele por aqui. E na época todo mundo tava começando com curió de canto, não mexia muito com curió de canto no Rio de Janeiro, né? Aí eu falei, pô, esse cara tem um curió assim, do jeito que ele tá falando. E como eu já fui a Cuiabá, peguei uma van, fui 400 quilômetros pra ver um curió. E ali na Gávea, onde ele morava, era pertinho. Falei, vou lá ver esse curió. Cheguei lá, fui ver o curió, realmente o curió era de impressionar. O curió era muito bom, ele cantava 17, 20 samaritais, né? E foi para São Paulo depois, chegou a cantar até 40 samaritais, pena que não tem ele gravado, né? Mas na frente eu vou falar sobre esse assunto também, que ele foi para casa do Odair, né? E o que o Pimentinha me ensinou? Que o CD, ele dá a voz ao curió, sim. Ele dá a voz. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem. Esse pássaro, se você tocasse um selo laranja, ele cantava o selo laranja. Não nos primeiros dias. Você ficar tocando, tem o selo laranja, selo prata, selo vermelho, selo marrom, selo azul, né? E a gente fez algumas experiências com esse curió. O dono fez algumas experiências com esse curió. Então, com 2, 3 dias, ele estava cantando na tonalidade de qualquer CD. O laranja ele tocava, cantava com 2, 3 batidas, ele dava 2, 3 batidas. 5, 6 repetições, ele imitava, que na realidade acho que o curió imita, né? Aí falou, mas o CD dá voz pro curió? Não, não é que o CD dê voz. Vamos ver se agora eu consigo me expressar para vocês entenderem. O passarinho, a determinada raça, ele tem
uma qualidade vocal muito alta. Então o que que acontece? Vou citar cantores, né? Você pega o Tim Maia, bota para um curió ouvir. Ele vai cantar com aquele, se ele tiver capacidade vocal, ele vai cantar com aquele vozeirão do Tim Maia, um exemplo, né? Aí agora, se o passarinho tem a qualidade vocal e você bota ele para ouvir um Roberto Carlos, um exemplo, que a voz é mais, uma tonalidade de voz menor, né? Ele vai imitar. Ele vai imitar. Então, a gente tem que procurar sempre tocar um CD de boa qualidade, entendeu? Sempre tocar um CD de boa qualidade. Sempre tocar um CD de boa qualidade, que o pássaro, se ele tiver qualidade vocal, ele vai reproduzir aquele CD ali, por mais difícil que o CD seja, com a nota alongada, enriquecido de batidas de praia, entendeu? Isso é muito importante. Então esse curió me ensinou muito. Esse curió ficou doente uma época, eu botei ele no carro, levei para São Paulo, pro Odair cuidar do curió lá, e o curió ficou lá praticamente um ano na casa do Odair. O Odair chegou a comentar com a gente, chegou a ver o passarinho dar 40 repetições. O Odair tinha um CD muito difícil lá, que era o RAD 2, repetição Anadias, o RAD, repetição Anadias, né? E o CD era muito difícil, e o Pimentinha reproduziu aquele CD. Ele cantava idêntico àquele CD, e é um CD muito difícil de aprender. O próprio Odair falava, ele só teve um curió que conseguiu cantar aquele CD, que foi o Cartola. Um excelente curió também que ele criou, né? Então é isso. Isso eu falei do Pimentinha, que foi, na minha opinião, até hoje, um melhor curió que eu vi em toda a minha vida, né? Não sei se eu vou ver algum desse porte, né? O passarinho era... Eu ia para casa do Gilson sempre tomar café e ver o curió cantar. Merece essa homenagem, né? O curió morreu, que essa raça tinha um defeito muito ruim. Se você pingasse meia gota de ferro SM na água, ele morria e não bebia. Era difícil, então se o passarinho adoecesse, para medicá-lo era muito difícil, né? E um excelente curió. Aí agora eu vou falar do Marcílio, né? Marcílio, aqui do Rio, todo mundo que mexeu com curió, eu acho que foi comprar curió no Marcílio. Foi um pioneiro aqui do Rio de Janeiro, né? Vinha gente de São Paulo, de todo que é lugar do Brasil, para comprar curió com o seu Marcílio, né? Qual era a característica do Marcílio? Tudo que ele bota a mão, ele cria. Ele cria várias espécies lá, trinca-ferro, culeiro, sabiá, curió, bicudo. É uma farta, assim, não sei, não tem aquela pessoa que tem mão para planta? O Marcílio tem mão para passarinho, aquele ali tem mão para passarinho. Eu estou até para agora ver se eu consigo no começo do mês, vou até divulgar aqui, fazer uma viagem até lá. Já fiz a cotação da van, dá uma faixa de R$120 por pessoa, né? Se alguém tiver interessado em ir, deve ser no começo do mês de agosto, antes de eu viajar para Goiânia. Dá R$120 por pessoa. Os telefones aqui, ó, pode me ligar, chamar no Zap. Pessoal do Rio, né? Pessoal de longe não dá. Eu vou fazer uma visita lá ao Marcílio, tem muito tempo que a gente não vai lá, vamos lá tomar um café, comer um queijo. Ele é muito simpático e a criação dele é muito expressiva, né? Agora vamos na parte do Tião do Galo. Qual é a observação que eu faço do Tião do Galo? 90% o índice dele de encarte, né? Encarte e qualidade. Os passarinhos dele é aquilo que eu já tinha falado em algumas palestras anteriores. Entrava ano e saía ano, tá o Tião do Galo lá tirando os curiós diferenciados. Por que ele tira os curiós diferenciados? Ele é mais inteligente que alguém? Que o outro? Não é isso. Ele é igual a todo mundo. Só que ele é uma pessoa muito exigente. Ele é exigente até com as coisas dele, que eu acho que ele está até errado. Ele tem uma fêmea lá, ele cruzou com ela, não deu resultado, ele descarta. Pode ser até dele, criação dele, e não deu, sai, não quer cruzar. Ah, esse passarinho, a voz é mediana, esse passarinho não cruza aqui na minha criação. É a exigência dele. Então, isso é um dos fatores, né, que eu acho que ele tira pássaros diferenciados, né? E tem outras coisas mais que na entrevista lá vocês vão ver que ele vai falar, como outros criadores também vão falar, né? Aí vem a parte do Zé Garone, quando passei lá para a parte de Jundiaí, né? Que eu já tinha falado, que o Zé Garone foi o primeiro criador do Brasil. Ele criou desde 1951, nós conversamos muito, fui lá na casa dele umas 3 ou 4 vezes,
falamos muito de curió, de encarte, né? Disco de vinil, aquela coisa que eu já comentei aqui, que ele fez muito curió com disco de vinil, sem essa tecnologia que nós temos hoje, e ele fez muito curió com disco de vinil com qualidade muito grande. E uma coisa que me impressionou muito lá na casa dele, tinha um pé de jabuticaba imenso, né? E ele na época ele já tinha 86 anos e ele falou quando foi para ali o pé já existia e já era daquele tamanho, então aquele pé de jabuticaba devia ter, sei lá, uns 150, 200 anos. Era muita coisa, né? E é infelizmente já falecido, né? Mas é um excelente criador, um grande criador. Agora vem o pinho. O pinho, não sei se vocês conhecem, o pinho, na realidade ele era de Mato Grosso, né? Cidade de Três Lagoas. E se não me falha a memória, o Olívio e o Honda, não sei se eu estou certo, o Olívio eu tenho certeza, o Honda eu não tenho certeza. Trouxeram ele de Mato Grosso para cá, para Santa Bárbara de Oeste, para ele fazer canto, porque ele era especialista em fazer canto de curió. Ele tinha mão para fazer canto. Os curiós que ele fazia canto, ele mexia em CD, ele tinha um CD chamado Zorro. Por que é Zorro? Mais o pessoal de São Paulo, não sei se o pessoal do Rio era assim, não tinha isso, né? Eles escondiam, cada um tinha um CD que não quer emprestar para o outro, passava um curió e não dava o CD, aquela história toda, né? Chegava na casa do criador, adquiria um pássaro, ia lá no aparelho, eu quero levar esse CD aqui, o mesmo CD que toca, né? E o Pinho tinha esse CD que se chamava Zorro, que fazia bastante curió. Um fato bem assim, diferente, né? Eu estava na casa dele, nessa época ele tinha voltado, ele veio para Santa Bárbara do Oeste, ficou muitos anos aqui, encartando curió aqui, e depois voltou para lá. Hoje em dia, ele acho que nem cria, se cria muito pouco para ele mesmo apreciar, né? E tá cantando agora, tem uma dupla sertaneja, né? Muito bacana. E uma coisa que me impressionou muito lá, tinha um curió chamado Megaton. E na sala, o curió estava na casa da irmã dele, né? Que acho que um vizinho tinha um canário, não podia ficar lá, o curió estava na casa da irmã dele. A gente foi até a casa da irmã dele e ouviu o curió cantar. Se a gente sentasse na sala, ficasse de costa pro aparelho de som e pro curió, ele me perguntou assim, quem está cantando agora? Você não, naquela época eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje. Não sei se seria a mesma coisa, né? Mas eu não soube identificar quando cantava, se era o curió ou se era o som de curió. Porque a tonalidade era igual, a altura, a rotação era idêntica, não tinha como, eu não conseguia identificar se era o curió ou se era o CD que estava tocando, né? Isso aí é o Pinho, hoje ele continua lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, perto de Dourado, se não me engano. Fui umas 2 ou 3 vezes lá fazer uma visita a ele. Agora a gente vai para a parte do Odair Ascencio Lopes. É de Jundiaí. Ele foi, acho que o primeiro ou o segundo dono do Matuto 20, né? Matuto 20. Ele foi o dono do Matuto 20. Então, eu fui muitas vezes na casa dele, levei muita gente do Rio de Janeiro aqui lá, para ver os curiós dele, né? Ele tinha um curió chamado Piloto, que eu vi, esse aí eu posso afirmar. Eu vi ele passar 50 samaritais. A voz, hoje, pelo meu entendimento de canto, era uma voz mediana, né? Uma voz mediana. E tinha um limoeiro também, que falava que já tinha passado 80 samaritais. Esse eu não vi cantar 80 samaritais, porque na época que eu fui lá, não sei se o curió já tinha muita idade, mas tinha essa história que o curió passava 80 samaritais. O Piloto eu tenho certeza que eu vi, eu pessoalmente vi, estava com uma turma lá, na época eu trabalhava numa empresa, tinha a van, e eu ia muito com a van da empresa, e o pessoal ia tudo comigo, né? A gente ia vários criadores lá conhecer, né? E aí o passarinho passou 50 samaritais. Teve até uma cena engraçada, que ele estava numa sala e a gente estava numa antessala. Deu um vento, mas deu uma batida na porta muito grande. Bum! Aí eu falei, vai parar. Ele não parou. Ele continuou a cantar, ele não se assustou com a porta, né? E uma coisa que me deixou, lá no Odaí ele chamava a Sala da Presidência. O que é a Sala da Presidência? É a Matuta 19, Matuta 22, tudo fêmea, de primeira linha, né? Matuta 19, Matuta 22, Matuta 01, Matuta 02 e Matuta brasileira, né?
são fêmeas excelentes, que só davam ótimos resultados. E nós, eu e o Gilson, né, apresentamos a raça do Tião do Galo para ele. Ó, a gente tem essa raça aqui, o que você acha? Ele começou a ver, o Pimentinha ficou lá na casa dele, o Machão também ficou lá na casa dele por 30 ou 40 dias para reproduzir lá, né? O Tião do Galo emprestou a ele na época, acho que foi até no mês de abril, emprestou para ele, e ele ficou com o curió lá, ele ficou bem impressionado com a raça. E naquele momento, eu vi que eu estava no caminho certo, por quê? Pô, o Odaí tinha 30 anos de criação, uma experiência muito grande, né? E o Gilson veio de uma viagem de ônibus de Goiânia, passou em São Paulo e parou para entregar alguma coisa ao Odaí. E ele estava levando no transporte uma irmã do Pimentinha, né? Mesmo pai e mesma mãe. Pimentinha era Machão Caçador Paulista. Mesmo pai e mesma mãe. Só que essa raça ela é enjoada. Ele tinha botado um bebedor escuro e ela não bebeu água a viagem todinha. 12, 13 horas, não sei quanto foi de Goiânia para São Paulo de ônibus, eu não sei quanto foi. Quando ele abriu o transporte lá, que ele ia entregar alguma coisa pro Odaí, a fêmea estava no fundo da gaiola com as asas abertas, e ele falou assim, se eu prosseguir com essa fêmea ela vai morrer, eu vou deixar ela aí. O Odaí botou uma banheira lá, ela imediatamente mergulhou na banheira, bebeu, ficou boa, o Gilson foi embora, e nós voltamos lá depois de um mês para buscar a fêmea. E aí o Gilson pegou a fêmea e o Odaí falou para ele, deixa essa fêmea aqui, deixa eu criar com ela. Aí o Gilson falou, não, vou levar. Aí a gente veio saindo, vindo embora. Quando a gente chegou na porta da garagem dele, a gente abaixou a gaiola assim para se despedir, né? E aí o Odaí falou assim, Gilson, faz o seguinte, vai lá dentro da sala da presidência, escolhe qualquer fêmea daquela lá, da 19, 01, 02, 22, escolhe qualquer uma e deixa essa fêmea aí. Aí o Gilson não aceitou e trouxe a fêmea embora. Então daquele momento ali eu entendi que eu estava no caminho certo, que é um criador com uma larga experiência. A gente apresenta uma raça para ele, que encantou ele também, encantou bastante ele, né? Aí agora a gente vem pro Dário Rovelli, seu Dário Rovelli de Jundiaí, já falecido, infelizmente, uma excelente pessoa, de simpatia, criava muito bem curiós, várias raças pelo Brasil todo, são raças dele. A Dara, por exemplo, está em tudo que é lugar, tem algumas que eu não lembro o nome, que eu sou ruim de nome, né? E uma coisa que era interessante no seu Dário, todo ano, né? Todo ano que a gente, vou lá do seu Dário comprar um passarinho. Ih, não adianta não, que o seu Dário vendeu tudo. Ué, vendeu tudo como assim? Ele realmente vendeu tudo. Ele vendia as matrizes, só que ele já tinha guardado as filhotas. Tava o velhinho lá no outro ano, fazendo os curiosinhos dele lá, tá entendendo? E fez muito curió bom que saiu lá do seu Dário, e muita raça e muitos criadores que tem aí hoje pelo Brasil. Saudades. O próximo agora é o Juvencio. Juvencio, eu não tive muito conhecimento, nunca visitei o Juvencio, mas eu vi que ele era... ele criava muita raça saía da mão dele. Quando você pesquisava, ia chegar lá, aquela raça, Juvencio, a raça partiu do Juvencio. Muita gente diz aí que ele ia nos interiores aí, principalmente de Goiânia, comprar muito curió lá de criadores, né? E tinha muito curió bom, né? Muito curió bom. Tem até um fato engraçado, porque a Xodó Paulista, que era do Tião do Galo, que gerou o Pimentinha, nós fomos pesquisar. Vimos o anel, e o anel veio do Juvencio, da Xodó Paulista. Eu liguei pro Juvencio, comecei a conversar com ele, o anel 083, né? Eu lembro até hoje, 083. Essa fêmea aí veio daí do teu criatório, é o quê? Definindo. A Xodó Paulista, ela era uma fêmea chamada Camila lá no criatório dele. Não sei se alguém lembra dessa raça, a raça Camila. Eu fiz uma pesquisa tão a fundo que eu passei do Juvencio. Porque a Camila, ela sabe que todo pássaro, a origem dos nossos pássaros é o mato, mateiro, né? Então a Camila, ela é uma fêmea que veio de uma região chamada Carmolândia. Se não me engano é divisa de Goiás com Maranhão, uma coisa assim.
E por isso de nome Camila, que Juvencio intitulou a fêmea de Camila, né? Então essa fêmea junto com o machão deu Curió Pimentinha, né? Que era um aborto, né? Então isso aí é um fato que eu sei do Juvencio, né? Que ele é bem... nunca visitei a casa dele, mas ele tem ótimos curiós repetidores, né? Bastante coisa. E por último aqui, pra gente encerrar, o Isaí Alves. Fui na casa dele umas 2 ou 3 vezes, já cheguei a comentar. Ele tinha um sistema acústico, embaixo era o encarte de canto e em cima era o criatório. Tudo acústico, né? E em cima ficavam os galadores com as fêmeas. Nasceu o filhote, ele descia, né? Então, era um sistema bom, porque quando o filhote tinha 35, 40 dias, ele começava a fazer revezamento. A casa dele era muito grande, né? Ele botava um na sala, um no quarto, um na varanda, né? E tinha mais, vamos supor que tivesse mais 3 pardos lá dentro da acústica dele, né? Um sem ver o outro, né? Direitinho lá. Aí ele pegava aqueles 3, botava para fora, botava os outros 3 lá para dentro. Ia fazendo esse giro. E ele tirava também ótimos curiós, né? Tiravam ótimos curiós. Então, por hoje é isso aí. Não esqueçam aí de se inscrever no canal. Você que está assistindo a palestra, gostou da palestra? Se inscreva no canal, acione o sininho, que todo o vídeo que eu fizer, você recebe uma notificação e você vê palestras, vários curiós. Eu postei ontem, curió chamado Romaria, foi o Sávio que criou de Goiânia. 39 samaritais, e ele mudou de pardo para preto. Então fizeram acho que é Giovanni, que é o proprietário do pássaro hoje. O pássaro era pardo, normalmente um pássaro pardo, quando ele vira para preto, sempre tem uma queda, né? Normalmente é assim, todo mundo fica, até o cara que adquiriu um pardo para ir para torneio, né? Ele fica com medo de comprar o passarinho pardo, caro, e depois que virar preto, a gíria, né? Que diz virar vaca. No caso, esse Romaria não virou vaca não, porque tá preto, começando a cantar agora. Se vocês olharem no meu canal aí, uma cantada de 39 samaritais fechando nas batidas de praia. Come uma notinha ou outra, que é normal, né? Que eu tô falando aqui, eu erro. Então o curió erra também, e não é erro grotesco, é um quinho, um té, né? E é isso. Um forte abraço aí para todos, até a próxima.